Partilhamos apenas algumas indicações antes de avançarmos para os módulos. Ao clicares por cima do vídeo, verás que a barra de tempo contém marcadores que o dividem por capítulos. Sempre que quiseres avançar ou recuar, clica no capítulo que desejas rever. Se encontrares slides que precisam de mais tempo de leitura, clica na pausa e toma o teu tempo para leres com cuidado o conteúdo completo. Aqui, o importante é aprenderes com tempo e dedicação. E se estiveres a usar o teu celular, vira a tela de lado para poderes ver a imagem maior. Módulo 1. Conceitos. Assembleia Geral. A voz de todos. A hierarquia de uma organização não é um bicho de 7 cabeças. A Assembleia Geral é o órgão mais alto da organização. É como uma grande reunião de família, onde os membros votam para aprovar políticas e projetos e eleger líderes. Uma curiosidade. Sabias que o quórum é o número mínimo de pessoas para a reunião valer? Sem o quórum mínimo de participantes, nenhuma decisão pode ser tomada. Direção Executiva e Conselho Fiscal. O equilíbrio de poderes. Numa organização, é preciso haver equilíbrio e distinção de poderes. A direção executiva mobiliza recursos e o diretor ou a diretora executiva gere as operações da organização. Já o Conselho Fiscal garante que os bens são usados corretamente. Se um funcionário usar recursos de um projeto para fins pessoais, o Conselho Fiscal deve reportar a situação imediatamente e agir de acordo com a lei. Vê aqui esta dica para delegares tarefas numa equipa. Estatutos e políticas. As regras do jogo. É sempre preciso tratar os documentos que regem o funcionamento de uma organização. Os estatutos são as regras aprovadas pelos membros da organização que descrevem e regulam a relação entre as equipas. Já as políticas são diretrizes internas que a organização adota para abordar determinados assuntos, problemas ou interesses. Por exemplo, a Ação Natureza não aceita doações de empresas que não seguem uma política de controlo e mitigação de poluição. Isso iria contra tudo o que eles acreditam. Missão, visão e valores. A identidade das organizações. Vamos descobrir a missão, visão e valores da Ação Natureza para melhor entender estes conceitos. A sua missão é reduzir a vulnerabilidade das comunidades costeiras aos efeitos das alterações climáticas. A visão, tornar-se numa referência em inovação ambiental no sul de Moçambique até 2030. Os valores: integridade, transparência, profissionalismo, inclusividade, preservação do meio ambiente, entre outros. Estes são apenas exemplos para te guiar, mas deves saber que uma organização precisa de ter a missão, visão e valores bem definidos para funcionar. Monitoria e avaliação. Não adianta trabalhar no escuro. Todos os dias contam para medir os progressos. A monitoria acompanha o dia a dia do projeto. A avaliação verifica o seu impacto.
Para encerrar a etapa da monitoria e avaliação, é necessário fazer um relatório com dados precisos que espelhem a realidade. Só assim é possível melhorar e buscar soluções. Por exemplo, após um ano, a equipa da Ação Natureza, responsável pela avaliação, verificou que 30% das árvores morreram devido a um sistema de irrigação ineficaz. Solução: criar um sistema de irrigação mais resiliente com a comunidade e superarem o desafio. Prestação de contas e responsabilização. Transparência é tudo. Num projeto, chega sempre a hora da matemática. Quando estamos a lidar com projetos, temos de organizar as contas e tomar responsabilidade pelos nossos atos e de toda a equipa. A prestação de contas significa responder pelos resultados financeiros, tanto do que foi feito como do que não foi feito. A base da prestação de contas é o orçamento, aprovado na proposta, e a planificação anual. A responsabilização trata-se de comunicar com clareza e rapidez erros e imprevistos aos membros, beneficiários e doadores. Nunca escondas dos doadores imprevistos que podem causar atrasos nos projetos. É melhor explicares a situação e procurarem soluções em conjunto. Grupo-alvo, beneficiários diretos e indiretos. Qual a diferença? Sabes a diferença entre grupo-alvo e beneficiários? Grupo-alvo é o principal grupo com que uma organização trabalha ou pretende trabalhar, como pescadores, agricultores, construtores, biólogos, mulheres e jovens. Beneficiários diretos são as pessoas que beneficiam diretamente do trabalho da organização através das atividades e dos resultados do projeto. Beneficiários indiretos são os familiares e as pessoas que vivem com os beneficiários diretos e usufruem indiretamente das atividades e dos resultados gerados pelo projeto, mesmo não participando dele. Por exemplo, um pescador que trabalha numa iniciativa da Ação Natureza é um beneficiário direto, enquanto a mulher, os filhos e os sobrinhos que vivem lá em casa são beneficiários indiretos. Plano estratégico versus plano de atividades. Planear e fazer. E claro, é preciso planear e fazer acontecer. Existem 2 documentos fundamentais para começar a agir. O plano estratégico é o documento que descreve os objetivos mais amplos da organização, como restaurar 50 florestas até 2027. O plano de atividades detalha as ações para alcançá-los, como realizar 10 workshops com técnicos especializados para a comunidade que irá restaurar as florestas e as áreas onde irão trabalhar em cada fase até alcançarem as 50 florestas. Uma dica: usa um mural de post-its para visualizar todos os passos que conduzem aos grandes projetos. Auditoria. Evitar surpresas. A auditoria é uma avaliação de como os fundos de um projeto foram usados, realizada com o objetivo de assegurar que os recursos recebidos foram alocados de uma forma correta e transparente, de acordo com os procedimentos exigidos pelo doador. Quando o doador é uma ONG, são realizadas auditorias intermédias e finais, com consultores externos ou profissionais internos do projeto. A Ação Natureza costuma contratar um consultor externo, posicionando-se a favor da ética e integridade. Os dados da auditoria
devem ser analisados na Assembleia Geral e partilhados com os doadores. Dica: assume uma atitude criativa e encontre formas de controlar os seus gastos, por exemplo, através de aplicações móveis. OSCs e OCBs. Como distingui-las? Vamos aprender a distinguir OSCs e OCBs. OSCs são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam para o interesse público. OCBs são organizações que trabalham ao nível comunitário para melhorar as condições de vida das populações locais. Assim, concluímos o nosso primeiro módulo. Esperamos que este manual de e-learning te ajude a fortalecer a tua organização. Vamos para o módulo 2.